grande líder, seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, na nossa 18ª lição que agrega valor à sua liderança. Fazer prévias de reuniões é a chave para o sucesso de uma grande reunião. Se você for como a maioria dos líderes, reuniões não fazem parte do seu cardápio predileto dentro da organização, porque nem todos gostam de reuniões, mas vale salientar que as reuniões elas servem para valorizar o progresso e a ação dos resultados dentro da organização. Quem já perdeu muito tempo dentro de reuniões, as pessoas podem até imaginar que reuniões pode ser com alguns momentos, pode levar alguns minutos, mas em via de regra, essas reuniões elas podem durar horas. E quando a gente participa dessas reuniões, que o resultado é agendar uma nova reunião, isso significa dizer que o problema de fato não foi resolvido, que existe uma dificuldade maior aí a ser resolvido dentro da organização. Harry Chapman fez uma lista de regras que ajuda a lidar com essas situações. Para você como líder e que você possa demonstrar mais confiança para as pessoas, mais estabilidade, mais experiência em reuniões, o que você vai passar para as pessoas que vão participar das reuniões é o seguinte: dentro dessas regras está justamente nunca chegue na hora, porque se você chega na hora dá uma impressão de que você é um novato dentro da organização. Não diga nada até a reunião acabar, porque quando você não fala nada passa a imagem de que você é uma pessoa sábia. E mesmo que você fale, procure falar coisas vagas, porque aí evita que os outros se irritem com você. E aí, na dúvida de qualquer assunto, sugira que seja eleita aí uma comissão, que seja feita uma comissão para tratar sobre o assunto, para solucionar aquele determinado problema. Ou mesmo de tudo, se caso não consiga resolver nada dentro dessa reunião, seja uma das primeiras pessoas a pedir o adiamento dessa reunião, ou seja, o agendamento de uma nova reunião para buscar soluções possíveis. Assim você manterá a sua dignidade como pessoa, como líder, e as pessoas creem em você, ou seja, passarão a ter mais credibilidade, mais confiança a seu respeito. Certamente ninguém quer participar de reuniões simplesmente pelo prazer de participar de reuniões, mas sim pela necessidade, que de fato há uma necessidade que você vá lá, participe, dê sua opinião, ou seja, você faça essa interação com as pessoas dentro dessa reunião. E o importante é que essa reunião consiga se levar a um determinador comum, ou seja, a solução do problema. E entenda bem que para você ser um bom líder, você tem que conduzir essa reunião de uma certa forma que ela seja produtiva, que haja resultados positivos, que saiam de fato resultados positivos dentro dessa reunião. O segredo de uma boa reunião: as reuniões sempre costumam ser produtivas. O grande problema é que algumas pessoas não conseguem, ou seja, elas não colaboram para que essa reunião de fato sejam positivas. E aí por não existir essa colaboração, termina essa reunião se estendendo. Muitas vezes porque as pessoas querem falar demais, querem incluir assuntos que não é pertinente à reunião e termina colaborando por esse aumento de tempo das reuniões. Torne as reuniões mais proveitosas. As reuniões costumam ser improdutivas por duas razões. Primeiro, o líder não apresenta uma agenda bem definida. Segundo, os outros já chegam com a agenda deles. E aí essas situações, ou seja, as duas situações, terminam gerando confusões, terminam gerando problemas nesse momento da reunião. Então, uma das melhores situações é que você, como líder, provoque prévias de reuniões com a sua equipe, com as pessoas que fazem parte da sua equipe. E aí você pode chamar algumas pessoas individualmente ou em pequenos grupos para fazer essa reunião, procurando assim identificar quais são as situações, ou seja, um direcionamento melhor para que cada um possa dar a sua opinião naquele momento, nessas prévias. Quando você começa a colher essas informações, você vai montar a sua agenda bem melhor para a próxima reunião que vai ser
a reunião maior, assim, digamos, com todos. Qual o objetivo das reuniões prévias? As reuniões, elas existem para fazer com que as coisas aconteçam. Com isso, você deve fazer as reuniões prévias para preparar as pessoas, orientar as pessoas para a reunião geral, ou seja, a reunião principal. Ou seja, vamos conhecer agora quais são esses motivos, por que a gente tem que fazer de fato essas reuniões prévias. Primeiro, porque a reunião prévia ela ajuda a preparar as pessoas. Quando eu preparo as pessoas, quando eu começo a dizer o que de fato, qual dos pontos principais que vão acontecer na reunião principal, né, ou seja, na reunião maior, eu trago conhecimento para as pessoas das coisas que a gente vai debater. Então, quando as pessoas começam a entender sobre o assunto, então facilita mais a presença dessas pessoas nas reuniões. Por quê? Porque elas vão buscar, diante daquele problema, diante daquelas situações, soluções cabíveis para ser direcionado, ou seja, para ser dita no momento da reunião principal. Quando você começa, se você pega as pessoas e chama ela para uma reunião principal, e aí você joga a sua agenda, você joga as informações para essas pessoas, elas retraem. Por quê? Porque elas não têm conhecimento sobre o fato que estava acontecendo. Elas não sabem qual é a agenda, né? Ou seja, elas não sabem de fato o que vai ser dito nessa reunião. E aí eu posso ter nesse momento algumas pessoas influentes, né, dentro dessa reunião, participando, e que essas pessoas influentes também reagem negativamente, e essa reação ela chama a atenção dos demais, fazem parte da equipe, né, negativamente, chama a atenção deles, e eles vão terminar também retraindo negativamente as suas atitudes, né, ou seja, então eles vão ficar com o pé atrás, com medo de falar, com medo de tomar qualquer decisão. Por quê? Porque eles não têm conhecimento do que realmente era para ser dito dentro da reunião. Então, ou seja, se eu não fizer essas reuniões prévias, né, no momento que acontecer as reuniões gerais, as pessoas vão ter uma certa paralisia, elas não vão conseguir gerir, né, absorver tudo aquilo que está passando na reunião. E aí, eu como líder, eu tenho que fazer as reuniões prévias justamente para poder pegar as pessoas influentes, né, e passar os pontos principais que vão acontecer dentro dessa reunião. Preparar eles antes da reunião geral, né, antes da reunião principal. A reunião prévia ajuda os liderados a ampliar as suas perspectivas. O que as pessoas veem é determinado pela posição que ocupam. Elas naturalmente veem as coisas, o seu campo de visão é determinado pela sua postura dentro da organização, pela sua hierarquia dentro da sua organização, pelo cargo que ela ocupa dentro da sua organização. Então as pessoas elas só conseguem enxergar até nessa amplitude. E aí quando você faz essas reuniões prévias, você aumenta esse grau de visão das pessoas. E aí como líder, você tem a obrigação de fazer isso, né? De mostrar essa visão holística para as pessoas daquilo que vai ser tratado dentro das reuniões. Então as prévias, elas servem justamente para abrir os olhos de todos os membros da sua equipe. Então a reunião prévia ela ajuda a aumentar o seu poder de liderança, né? O seu poder de influência dentro da organização. E liderança, lembre-se, liderança é influência, nada mais, nada menos. Como é que você vai poder exercer influência sobre as pessoas? É preciso que você invista nelas, é preciso que você oriente-as, é preciso que você converse com elas, é preciso que você escute essas pessoas. E como isso pode ser feito? Comece oferecendo-lhe tempo. Encontre com sua equipe, ou com os grupos, ou individualmente. Procure trazer quais são os pontos importantes a serem decididos, a serem conversados. Procure mostrar para ele realmente quais são as necessidades que a organização está precisando. Se você chama essas pessoas,
você vai estar valorizando essas pessoas. Com isso, eles vão se sentir motivados, né? Vão se sentir valorizados mais ainda. E aí nessa motivação vai abrir um norte bem maior para quando a reunião maior acontecer, ou seja, a reunião principal acontecer, ou seja, o norte de opções que essas pessoas vão trazer de soluções para você vai ser bem mais do que você esperava. A reunião prévia ajuda você a desenvolver a confiança. Uma das maiores preocupações que o líder tem que ter dentro da organização é justamente ser um agente de mudanças. E gerar mudança exige confiança das pessoas. E aí quando você provoca uma reunião prévia, você chama as pessoas, você conversa com as pessoas, você envolve as pessoas e nisso você demonstra confiança para elas e ao mesmo tempo elas confiam em você. E essas reuniões prévias, elas ajudam justamente a evitar surpresas indesejáveis. Estão ligados a tudo que acontece dentro da organização, né, dentro das suas equipes, tudo que está envolvendo os seus subordinados. Geralmente esses líderes eles lideram muito bem com o intangível, né, com a moral, com a motivação, com a cultura da organização, né, ou seja, com o entusiasmo que as pessoas têm, mas relatamos o seguinte, que muitas vezes o líder ele pode deixar de enxergar algumas coisas que estão acontecendo com os seus liderados, né? Com o que pode estar acontecendo dentro da organização. Lembre-se, eu sou um líder, mas eu não tenho capacidade de conseguir ver tudo. Por isso que eu tenho que capacitar a minha equipe, os meus subordinados, para que também eles sejam os meus olhos, né? Para que eles possam ver e repassar para mim tudo que está acontecendo ao meu redor, tudo que está acontecendo dentro da minha organização. E aí se eu tenho uma equipe bastante potencializada, né, bastante motivada, que agrega valor para a minha liderança, com certeza, no momento dessa reunião, ela vai trazer informações que irão ajudar a potencializar mais ainda as decisões a serem tomadas. E assim evitando um grande erro da nossa liderança. Ou seja, são os membros da minha equipe que estão fazendo as coisas acontecerem. Ou seja, são os membros da minha equipe que estão fazendo as coisas acontecerem. E são eles que estão tomando as decisões. Claro, por quê? Porque eles têm a confiança minha. Eu passei essa confiança para eles. 3 categorias de uma reunião produtiva. Primeiro, itens informativos. Neste primeiro momento você vai descrever, colocar no papel, colocar numa folha, né, os itens necessários que vão fazer parte da reunião, ou seja, itens que já aconteceram nas reuniões passadas. Então você descreve quais são os fatos que já aconteceram na reunião passada. Ou seja, ao descrever esses itens, não há necessidade de você debater sobre eles, apenas escreva, tome ciência, né, daquilo que foi dito na reunião anterior. Segundo os itens de estudo. Nessa segunda parte você vai descrever o que realmente vai ser dito na reunião, quais são os pontos, né? Ou seja, coloque, assimile, analise, né? Escreva os pontos importantes a serem debatidos nessa reunião. Mas veja bem, aqui nesse momento você não vai tomar nenhuma decisão, não há necessidade de fazer votação. Você apenas está escrevendo quais são os pontos que vão ser discutidos na reunião. E aí, quando você descreve, coloca no papel, você chama as pessoas influentes, você chama a sua equipe, e aí você vai discutir, escolher entre eles quais são os pontos, dentre esses pontos que você relatou, quais são os pontos mais importantes a ser colocado em pauta na reunião. Terceiro são os itens executáveis. E aí agora quando você já relatou, já escreveu, já definiu quais são os itens que vocês vão debater na reunião, você passa agora a descrever realmente quais são os itens que vocês irão executar de fato. E aí quando você pega esses itens, você vai definir justamente quais são os itens executáveis. Ou seja, aquilo que você fez nas reuniões prévias, quais são os pontos mais relevantes que foi discutido nessas reuniões prévias. Então você vai poder identificar aí e determinar que esse pode ser 1, 2 ou 3 pontos, né?
E aí você determina que esses pontos sejam de fato executáveis. Mas é claro que, embora você como líder coloque esses pontos como executável, ele tem que passar pela análise da equipe, ele tem que passar pelo crivo da equipe para identificar se todos concordam com sendo esses pontos a serem executados de fato na reunião maior, né? Ou seja, quando for tida a reunião principal. Sua liderança depende disso. Antes de levar qualquer coisa, qualquer problema para ser discutido numa reunião principal, numa reunião maior, primeiro faça uma prévia com sua equipe. Discuta o que de fato vocês vão conversar, o que de fato você vai levar para essa reunião principal. E aí você, nesse momento dessa reunião prévia, você vai detalhar esses problemas, né? Detalhe minuciosamente o máximo possível com a sua equipe, né? Para que todos consigam chegar a um acordo comum, ou seja, quais são as decisões a serem tomadas, né, para determinadas situações que está em pauta, né, que você vai levar em pauta para a reunião. Ou seja, praticamente você já vai chegar nessa reunião com a solução pronta, né, dada pelos membros da sua equipe. Olha quanto é importante fazer essas reuniões prévias. Você já traz, você leva o problema e ao mesmo tempo você já está com a solução nas suas mãos, graças à sua equipe. Fale com alguém a quem você vai se reunir. Então é importante que você converse com outros líderes que vão fazer parte da reunião principal, que você traga alguns pontos que vão ser discutidos e comece a conversar com eles e buscar o entendimento desses líderes, né, a respeito do assunto. Não adianta só eu conversar com minha equipe. A minha reunião prévia eu converso com a minha equipe, mas eu também elevo essa conversa, essas opiniões, né, eu busco com outros líderes para tentar buscar e até mesmo trazer eles para a minha razão, né, para a razão da minha equipe, ou seja, para as decisões que a gente vai tomar. E com isso, você cria estratégia. Quando você traz esses líderes próximos de você, você está criando estratégias para que no momento da reunião principal que acontecer, você já tem pelo menos algumas opiniões formadas, né, a respeito das decisões que você vai tomar. E talvez no momento de uma votação, você consiga obter os votos desses líderes dos quais você conversou antecipadamente. Olha quanto é importante fazer essa estratégia de ouvir e de conversar os outros. Então, quanto maior for o projeto, quanto maior for a decisão, ou quanto maior for o problema, mais tempo vai se levar para se discutir e para se buscar uma solução. E aí, muitas vezes, pode levar um tempo muito grande, né, para poder conseguir solucionar o problema. Mas o importante é que nas prévias você consiga identificar a solução desses problemas. E aí, se você lidera, se você é um líder que faz reuniões, que lidera as reuniões, eu sugiro seguir alguns pontos. Primeiro, se não dá para você fazer as reuniões prévias, evite fazer a reunião principal, né, a reunião oficial. Se você fez a reunião prévia e o resultado conseguido com essa reunião não foi bom o suficiente, então não faça a reunião oficial. Agora, se você fez a reunião prévia e os resultados foram suficientemente bons, né, para aquilo que era esperado, então você pode sair de lá já com a reunião oficial marcada. Participar de reuniões boas e produtivas é de fato uma questão de preparação e planejamento. O bom planejamento de uma reunião custará bem menos do que a reação inesperada das pessoas no momento da reunião. Tudo está bem quando começa bem. Quando você se prepara para fazer uma reunião prévia, que você faz essa reunião prévia, tudo vai estar num processo mais controlado. E os prejuízos que poderão acontecer serão organizados, serão vistos, serão detalhados. E aí não vai ser necessário que você, como líder, está voltando atrás das suas decisões que você tomou na reunião oficial. Por que isso? Porque você já fez as reuniões prévias e lá você conseguiu identificar todas as situações. Se for assim, vai acontecer isso.
se eu tomar esse rumo vai acontecer dessa forma. Ou seja, você já tem uma análise de todo o percurso a ser tomado. Então evita voltar, retornar às suas decisões. Atividade prática. Suas reuniões são bem estruturadas? Muitos líderes não seguem uma reunião estruturada, ou seja, eles não criam uma estrutura rígida para acontecer nas reuniões. Como não existe uma estrutura, um planejamento determinado para a reunião, início, meio, fim, termina saindo descontrolado. Então é importante que você, como líder, planeje essa reunião, faça um planejamento da reunião, de como que essa reunião deve de fato acontecer. E aí, mesmo que você não faça isso, vou te passar agora alguns pontos importantes que você pode usar para colocar no seu planejamento. Primeiro, liste quais são os itens informativos que você precisa. Lembra que a gente falou a respeito deles? Os itens de estudos e os itens que vão ser executáveis. Você estabeleceu uma comunicação com a pessoa mais influente da organização? Se a resposta é não, então procure fazer reuniões prévias com essa pessoa, crie uma interação com ela, procure se aproximar das pessoas mais influentes da organização, procure criar estratégias no sentido de ter um bom senso das pessoas no momento das decisões. Quais são seus planos para promover as grandes mudanças? Se você é responsável por um departamento, se você é responsável por uma equipe e você quer provocar algumas mudanças na sua equipe ou mesmo na organização, lembre-se que você tem que fazer as suas reuniões prévias para poder estimular essas mudanças às pessoas, chamar as pessoas influentes, tentar se comunicar com essas pessoas influentes para poder influenciá-las estrategicamente, para poder influenciar essas pessoas a tomar essas decisões diante das mudanças que você deseja fazer. Planeje suas reuniões de acordo com os níveis de influência. Comece com as pessoas que influenciam os líderes de cargos mais altos. Em seguida, reúna com esses principais líderes. Depois, marque reunião, identifique aí em torno de 20%, ou seja, os 20% líderes que mais influenciam dentro da organização. Marque uma reunião com eles, uma reunião prévia. E por fim, marque uma reunião com todos os membros da organização, tá? Ou seja, marque a reunião geral para poder definir as decisões dos quais você planeja tomar. Esse planejamento ele deve sempre fazer parte das suas tomadas de ações diante das reuniões. Então, quando você for marcar uma reunião, faça essas estratégicas, faça esses planejamentos. E aí você só marca a reunião geral, a reunião principal, a reunião oficial, se você já tiver a certeza de que na reunião você vai sair com o resultado dessa reunião, que vai ter um processo a ser tomado, ou seja, um rumo a seguir. Então, fazer prévias de reuniões é a chave para uma grande reunião. Lembre-se que você deve conversar com o seu grupo, com a sua equipe, com os superiores que estão com você, com os líderes das outras equipes. Procure dialogar com eles, procure fazer as reuniões prévias juntamente com essas pessoas que são influentes dentro da organização, para que quando chegar o dia da reunião oficial, você já tenha pelo menos um caminho, um norte, para onde é que de fato essa reunião vai se tomar, vai se dar de fato, qual é o norte que você vai seguir. E aí, a partir do momento que você começa a conversar com essas pessoas, você começa a traçar estratégias que vão nortear, dar um rumo para a equipe, para os membros da equipe, e identificar os pontos principais que vão ser decididos nas reuniões oficiais. As prévias, elas ajudam justamente a isso, a que cada membro entenda quais os procedimentos a serem tomados dentro das reuniões oficiais. Quando eu consigo fazer essas reuniões prévias, eu esclareço para a minha equipe, para que eles não sejam pegos de surpresa no momento que acontecer a reunião principal.
Com isso, encerramos a nossa 18ª lição, que agrega valor à sua liderança. Até a próxima aula, um forte abraço.